Pessoal, então a ideia é falar sobre o Tap to Pay, né, o Tap on Phone, e a gente, o Marcos fez aqui antes uma linha do tempo falando sobre meios de pagamento e a tecnologia que vem possibilitando essas inovações. E a tecnologia do Tap to Pay, na verdade, se falar de NFC, tem mais de 20 anos, eu acho. Mas essa aplicação aí moderna, né, da gente transformar qualquer dispositivo móvel num terminal para receber pagamentos. Acho que começou a bombar aqui no Brasil mesmo no ano passado, e a gente não sabe ainda quais os rumos que ela vai tomar. Então, Fabiano foi super otimista aqui, não sei, vai ser a desmaterialização dos terminais, mas eu acho que muito vai depender também do que a gente falou sobre experiência, né? Como é que a gente vai usar para casos específicos, casos de uso específicos, possibilitar acesso para microempreendedores, pequenos empreendedores que não querem investir em terminal ou não podem. Então, acho que tem muita coisa em termos de caso de uso para a gente discutir. Mas, antes de entrar no painel, queria que cada um de vocês se apresentasse, né, contasse um pouquinho da história de vocês, e aí a gente dá sequência. Quer começar, Emílio? Pode ser. Bom dia para todo mundo. Me chamo Emílio Mesquita. Diferente da maioria, comecei minha carreira empreendendo em Floripa. Tive 2 startups em Floripa, num boom de startups, quando Floripa mudou ali o seu PIB de turismo para tecnologia, na época, em 2011, 2012. Eu tinha muito desejo de empreender em educação, acabei entrando no mercado de educação em edtechs, na vertical ali de edtechs, em 2014. Fiquei de 2014 a 2020 trabalhando com edtechs. Fui sócio de uma edtech focada em microempreendedores, que era a Educar, que ainda existe, mas eu acabei saindo da operação e da empresa. Da Educar, eu trabalhei no PicPay por aproximadamente 1 ano, na área de plataforma. Então, eu cuidava de toda a experiência inicial, da jornada inicial e da experiência de home ali, ultra personalizada, que a gente falou um pouco no painel anterior. Depois trabalhei com Logitech e estou há 1 ano e meio no Will, olhando especificamente para um público que a gente chama lá de autônomos, mas esse nome não reflete muito bem a realidade. Acho que a gente vai ter uma oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. E olho para novos negócios em geral dentro do Will nesse momento, num crescimento acelerado que a gente tem experimentado ali desde o ano passado, principalmente. Legal. Bruna? Bom dia, gente. Prazer. Eu sou a Bruna. Na verdade, eu sempre falo que não fui eu que escolhi estar em serviços financeiros, acho que eu fui escolhida. Eu sou engenheira química de formação, depois disso passei por consultoria, e aí eu comecei a ter um certo contato com serviços financeiros na XP, então eu passei 3 anos na XP, e lá eu também tinha um papel estratégia/negócios, então eu participava muito na estruturação de novos negócios lá. Quando eu fui para o List, já faz 2 anos, eu também fui com esse papel mais estratégico, mais novos negócios. Só que quando a gente começou a olhar para a estratégia de uma forma mais ampla, entender realmente, a gente percebeu que a gente estava muito forte quando a gente se tratava de serviços para o varejista, que é onde o Olist atua, né, principalmente para PMS. Mas a gente não tinha absolutamente nada de serviços financeiros ou gestão financeira por si só. E quando a gente pensa em varejo, é quase impossível não falar de gestão financeira. As coisas são muito interligadas e a gente também observa que às vezes é algo que é deixado de lado pelo vendedor, né? Enfim, pelo empreendedor ali. Acho que ele está muito preocupado em gestão de estoque, em vender, em marketing, enfim, em coisas mais operacionais do dia a dia que acabam passando na frente da gestão financeira em si. Então, a gente sentiu realmente uma necessidade de começar a entrar, né, nessa experiência e entregar algo também mais fácil e com insights, né? Porque acho que ainda existe uma visão muito básica de rotina que a gente precisa ultrapassar para depois a gente gerar insights, de fato, para ajudar no negócio. Porque hoje, enfim, o PME, no geral, está muito longe disso. Então, quando a gente teve a discussão estratégica e falou, não, vamos focar, de fato, em serviços financeiros, eu acabei assumindo a frente do negócio e estruturando o time desde o zero. Então, a gente criou, basicamente, uma startup dentro da startup, nesse último ano, e
Começamos pela conta digital, então a gente já implementou uma conta digital 100% dentro do RP, que o List tem Tiny também, né, que é um sistema de gestão aí focado em comerciantes. E basicamente para facilitar o fluxo. Então, esses processos de remessa-retorno, conciliação, que acabava dando muita dor de cabeça para o varejista, hoje ele já é 100% automático dentro da conta que tem no Tiny. E agora o próximo passo é a gente ir para o mundo de pagamentos, né? Começar a implementar cartão e etc., que é algo que hoje não tem como também tirar do varejista. Então, é também uma questão de completude para a gente como negócio, e por isso também estamos aqui em parceria com a Zup para colocar isso de pé no próximo, entendo que nos próximos meses aí, e também já entrar um pouquinho mais no mundo offline, entre aspas, né? Porque o Olist em si, a gente é muito focado no online, em marketplaces, em e-commerces, e acho que o Tap on Phone, que é o assunto aqui da pauta, já vai nos colocar um pouco mais ali na mão do varejista offline também. Então, é isso. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é In. Gosto de começar essas apresentações focando no que eu estou fazendo atualmente, que é ajudar as empresas chinesas a desenvolver e acelerar negócios no Brasil e novos investimentos. Então, minha carreira sempre foi ligada ao comércio eletrônico, mercado de internet, participei do Startup de Submarino, lá em 99, e me trouxe a experiência de desenvolver novos negócios ligados à tecnologia. Tive também minhas próprias empresas, que algumas quebraram, inclusive, a maior parte, inclusive, quebrou, que me traz experiências do que não pode fazer. E, a partir de 2013, 2014, comecei a trabalhar com empresas chinesas de tecnologia, principalmente, primeiramente, na entrada da Xiaomi, fui head de e-commerce da Xiaomi na América Latina, e foi o momento que eu comecei a conhecer as empresas chinesas de tecnologia por dentro. Antes eu tinha curiosidade, lia ou viajava, mas não sabia o que estava acontecendo por dentro. E aí foi o momento que eu comecei trazendo primeiro a Xiaomi. Foi um aprendizado grande, porque eles, além de ser produtos, eles são um modelo de negócio, que acho que parte dessa conversa de hoje também é muito ligado a isso, e também, como a Patrícia comentou, a experiência do usuário e do consumidor. E nos últimos anos, tem trabalhado muito, principalmente no período pós-pandemia, com as plataformas de comércio eletrônico, de produtos de tecnologia e cada vez mais produtos de consumo. Não só celulares, mas você deve ter acompanhado também, o ano passado, a grande força dos carros elétricos entrando no Brasil, também trazendo novos modelos de negócio. Então, basicamente, esse é o tipo de experiência que eu trago. Eu sou um pouco outsider aqui nessa conversa, mas trago tanto a visão China quanto a visão de comércio eletrônico para a nossa conversa. Legal. Só complementar aqui a minha apresentação. Eu estou há 4 anos na Zup, ali com as áreas comercial e marketing. Sou uma novata nesse mundo de pagamentos e de tecnologia. A minha jornada foi toda na área de marketing, bens de consumo, então Coca-Cola, Nike. Mas o que acabou me levando para a Zup é que a minha última passagem como marqueteira foi no Fox Sports. E era um canal que estava tendo muita dificuldade de se digitalizar e mudar o modelo de negócio deles, né? Então, eles viviam basicamente de publicidade e de assinatura, só que assinatura através da Claro, né, da NET e tudo. Não tinha nenhuma visibilidade de quem era a audiência deles, porque as informações eram da operadora e não do canal. E quando eles foram tentar entrar nesse caminho do streaming e reinventar o modelo de negócio e tal, já foi tarde demais. Então, veio a Disney, comprou, o CAD não deixou juntar, enfim, encurtando uma história. Eu falei, eu preciso entender de negócios digitais, eu preciso entender como que um negócio digital nasce, como que nasce para crescer, como que desenvolve. E aí fui parar ali no sonho do Fabiano, no sonho da Zup. Acho que aprendi demais e até hoje aprendo todos os dias aqui com vocês. Então, sou bem a novata do grupo e e genuinamente querendo aprender aqui com vocês. Então, muito obrigada. Eu estava falando com o In que eu fui à China recentemente, eu fui em março e voltei, como todo brasileiro que vai a primeira vez para a China, deslumbrada, né? Bruno acompanhou meus vídeos, fiz vídeo de tudo, do pagamento, do carro autônomo e tal. E a gente falou aqui mais cedo que é muito difícil comparar o que acontece do ponto de vista de pagamentos na China com o que acontece no Brasil, porque são realidades totalmente diferentes e tal. Mas para inspirar, né, para onde a gente pode estar indo, possibilidades, o que você pode contar para a gente das formas de pagar
na China, né? E como que isso está tão... Como muda a experiência do consumidor na ponta, né? A experiência de compra muda completamente pela forma de se pagar. Legal. Patrícia, acho que o que é interessante, nessas viagens a gente vê pontualmente as coisas, as experiências, os casos, mas é importante também a gente entender o contexto, principalmente um modelo mental de como eles chegam para desenvolver isso. E quando a gente fala no mercado chinês, ele é muito ligado às necessidades e atender necessidades de uma base de usuários e de clientes ainda de uma baixa renda. Então, a gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas, que ainda não é uma altíssima renda comparado com, talvez, os principais países do mundo. E também, apesar de ter uma base muito grande de celulares, ainda tem muitos celulares que não necessariamente são dos melhores. E isso traz um cenário diferente quando a gente pensa, por exemplo, em inovação tecnológica. Então, não dá para simplesmente colocar um NFC ou exigir muito do equipamento. E daí nasce, por exemplo, o QR Code. QR Code, como vocês sabem, é uma tecnologia de 20, 30 anos. Foi aplicada, desenvolvida para um outro mercado completamente diferente, o automotivo no Japão. Acho que o Bruno, inclusive, comentou isso algumas vezes. Então, acho que esse é um ponto de partida importante para a gente entender tudo que a gente enxerga, vê na China. Então, na prática, o que vem acontecendo? E aí, tanto o QR Code, a utilização de pagamento via leitura de QR Code e depois as posteriores inovações que eles foram trazendo de leitura de palma, reconhecimento facial, isso tudo foi muito em função de entender que a base de usuários, primeiro, no início, não era tão treinada em tecnologia e também não tinha equipamentos tão poderosos ou tão sofisticados. Acho que isso é um ponto de partida importante e interessante que a gente pode ver. Mas acho que, trazendo um pouquinho para a realidade, o que você viu lá é super disseminado, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, a China é o primeiro país, a primeira grande economia a se tornar cashless. Nas grandes cidades e mesmo nas médias, você tem dificuldade de usar dinheiro, o que torna a experiência do estrangeiro muito complexa na China, né, porque você não tem meio de pagamento. E só que, por outro lado, para os usuários chineses, é a grande transformação, não só do meio de pagamento em si, mas da experiência e do dia a dia dele. Por isso que a palavra-chave é a experiência. Quando a gente olha, de novo, trazendo o mindset ocidental, a gente parte do ponto de vista de tecnologia. Vou implementar a tecnologia X e vou entender como isso se encaixa na experiência do usuário. A China, muitas vezes, trabalha ao contrário. Como que eu vou facilitar a vida dele? Por isso que, muitas vezes, não tem nem uma alta tecnologia embutida. É uma experiência de usuário super simples, como o próprio QR Code. Muito legal. E até construindo em cima disso que você falou, né? Assim, a tecnologia em si... Cara, a gente estava falando da tecnologia, até do Tap to Pay vai virar commodity, todo mundo vai ter em algum momento, né? E não é sobre a tecnologia, é sobre o que você vai construir ali em cima de valor agregado, de experiência, de serviço e tudo. E aí eu gostei muito dos dois casos que a gente está trazendo aqui hoje, né? Que é o caso da Olist e do Ubank, porque a gente vê usos completamente diferentes, né? E a escolha do porquê o Tap to Pay foi completamente diferente para um e para outro. Então, talvez, se a Bruna quiser falar um pouquinho sobre o que você está trabalhando lá em serviços financeiros, especificamente para o Tap, acho que é legal aqui para o... Com certeza. Esse ponto da diferenciação ele é muito importante e foi onde a gente começou a encaixar pagamentos dentro da tese ali de Olist, né? Porque quando a gente pensa na jornada do vendedor, o cobrar é simplesmente uma necessidade para ele conseguir efetuar a venda de fato. Então, né, até um tempo atrás, ele tinha que recorrer a um banco ou algum outro parceiro para conseguir executar essa necessidade. Quando a gente entendeu isso, praticamente, que parece meio óbvio falando, né, mas em termos de execução não é tão óbvio assim, a gente entendeu que o cachorro é o PDV e o rabo é o pagamento. É uma analogia meio ruim, mas acho que é um pouco essa lógica que a gente enxerga. Então, passa a ser difícil você não olhar para essa jornada fim a fim. Então, a jornada ela começa lá no momento da venda. No momento da venda, é necessário você ter essa gestão dentro do PDV e aí, naturalmente, isso caminha para a parte de pagamentos. Então, acho que essa jornada contextual ela fica muito mais lisa ali de fim a fim. E aí, já pegando a questão do Tap on Phone, né, a gente deu quase um pulo aí na linha do tempo que o Bruno trouxe, porque a gente nem cogitou ainda
ter o POS em si. Dado que a gente está começando a entrar nesse mercado agora, por que não a gente pular essa complexidade operacional que o mercado já vem vendo aí, que a gente está partindo para um novo modelo? Então, isso é 100% parte da jornada. E aí, o pagar, ele é simplesmente gerou o pedido no PDV, executou o pagamento. Não importa muito em que tipo de device, no final, ele é executado aquilo ali. E, obviamente, tem a parte do retorno. Quando isso, de fato, efetiva a venda, eu tiro toda a complexidade de batimento, conciliação, fechamento, enfim, outras coisas que são necessárias para o PME conseguir ter uma gestão no final do dia. Então, isso feito automático já gera uma inteligência maior para ele também. Então, é simplesmente a forma ali que muda, e eu também acredito que a gente não vai ter grandes barreiras aí para colocar esse caso aí na rua. Legal. Então, aqui a gente está falando especificamente de pequenas empresas, comerciantes e tudo, e o Will Bank é um caso totalmente diferente, né? Você conta para a gente, Emílio? Boa. Deixa eu dar um contexto antes. Quando a gente fala... O público do Will Bank é majoritariamente classe C, D e E, Nordeste, cidades de até 100 mil habitantes. E quando a gente aprofunda, né, em pesquisas, a gente classificou esse público em 4 grandes perfis. Eles têm subperfis, mas acho que os 4 perfis aqui vai ajudar a gente a dar uma dimensão do que é o nosso público. A gente tem um perfil que a gente chama de barrados no crédito. Apesar da bancarização acelerada que rolou na pandemia, o acesso ao crédito não foi tão acelerado quanto, né? Então, a gente ainda tem um público que tem dificuldade de acessar crédito. Então, isso responde... Barrados no crédito, a gente tem 2 grupos ainda. O primeirinho, que o Will foi o primeiro lugar onde esse cara conseguiu crédito, a gente está falando de alguma coisa da ordem de 25% do público do Will, que é bastante relevante. Um segundo grupo de agrupamento aqui de pessoas, e eles não são excludentes, a gente chama de compartilhador de crédito, que fora da nossa bolha aqui, né, no Nordeste, cidades pequenas, etc., muitas vezes uma pessoa naquela microcomunidade, naquela família, naquele grupo de amigos, etc., consegue crédito, e essa pessoa acaba funcionando quase como um banco dentro daquele microcosmos ali. Então, alguém precisa comprar um celular, que a gente estava falando há pouco, essa pessoa, às vezes, não tem o valor total para pagar aquele celular à vista, ela precisa de crédito para parcelar aquela compra, ela acessa aquela pessoa que tem crédito naquela microcomunidade para poder pagar ali as parcelas futuramente. A gente tem um terceiro grupo que a gente chama de acumulador de crédito. Então, uma pessoa que, às vezes, consegue crédito num lugar, ela vai bater de banco em banco, e uma vez que ela consegue crédito a primeira vez, ela facilita ela conseguir crédito nos outros players, e ela vai acumulando. A gente tem um caso de uma pessoa que produtizou isso. Ela tem 20 cartões de crédito. Tem o Dia Bom Pra, o cartão Pra, tudo Pra. E a gente tem um quarto público que a gente chama de multiplicador de grana. Na última pesquisa, o multiplicador de grana era 76% do público do Will, que a gente chama, para facilitar, de autônomos internamente, mesmo para fora, mas, na prática, essa pessoa é aquela pessoa que dá seu pulo para conseguir gerar mais receita ou mais qualidade de vida para a família. Então, a pessoa tem, às vezes, um emprego e um segundo trabalho, às vezes 5 trabalhos. Tem uma pessoa que a gente entrevistou recentemente, ela era ajudante no transporte escolar, ela vendia Natura, ela era corretora de imóveis e ela fazia bico no 5º andar também, do ponto de vista de visitação, etc. Então, esse é o público, 76% do público do Will é isso. Esse é um contexto. Acho que se tem um segundo contexto relevante aqui, pensando no Tap to Pay, na nossa história aqui, por que dessa escolha, existe uma pressão grande do mercado por maximização de lucro nos últimos anos, né? Então, trabalhar do ponto de vista de maquininha, de POS, etc., isso gera um CAPEX, gera um investimento para quem tá validando uma hipótese, que é o nosso caso. Isso não conversa com essa realidade de pressão por resultado, mais validação de hipótese, tem que fazer um investimento upfront para poder fazer esse negócio acontecer. Então, não tinha muito... Foi uma escolha natural a gente começar por Tap on Phone.
Mas existe uma outra crença nessa história, né? 60% do público desse multiplicador de grana do Will vende para pessoas que são familiares, moram no mesmo bairro ou são amigos próximos. Então, existe uma relação de proximidade entre o nosso cliente, que é pessoa física, a gente não trabalha com pessoa jurídica, e o comprador dele, né? Então, acho que a grande barreira do Tap on Phone, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é a segurança de transacionar, a gente rompe, nossa crença, nossa grande hipótese é que a gente rompe essa barreira por conta da proximidade entre as pessoas, entre o nosso cliente e o cliente dele ali. Então, foi uma escolha para a gente um pouco natural, quando surgiu, quando a gente aprofundou ali na tecnologia que estava surgindo, estava emergindo, principalmente ano passado, essa escolha por, não faz sentido a gente ter um pagamento físico. Para o nosso público, para o nosso contexto, para o momento que a gente está, a escolha óbvia é a gente testar alguma coisa 100% focado no Tap on Phone. Então, esse foi o caminho natural aqui de escolha para a gente. Muito legal. Sobre barreiras, a gente, há um ano atrás, né, tinha muita descrença em relação a Tap on Phone, Tap to Pay, mas, eu vou querer aproximar o meu cartão do celular de alguém, se for uma transação acima de R$200, colocar o PIN ali on glass. Então, acho que tinham todas essas dúvidas e a gente ficou muito surpreso lá na ZUP com a aceitação muito rápida. E a Marcela conduziu uma pesquisa junto com a Pinion, foi em maio desse ano, né? Classe ABC, população brasileira, mas 46% das pessoas disseram que já tinham feito uma compra, né? Feito um pagamento, pelo menos uma vez, com a tecnologia Tap to Pay. Então, como a gente falou mais cedo, o brasileiro ele é early adopter, né? E eu acredito que essas barreiras também caiam muito rápido. Mas é curioso isso de serem casos de uso diferentes. Que barreiras que você acham que vocês vão enfrentar, né? No caso da Olist e do Will, o que vocês imaginam que vai ser a maior barreira para a adoção do TAP? Posso começar? Acho que, assim, no Olist, falando, é um público um pouco diferente do público do Emílio, né? A gente já está falando de PMS. Com certeza, a gente vai enfrentar esse problema da desconfiança, né, em relação à fraude ali, acho que a gente não vai ter como fugir, mas também acho que a gente está um pouco nessa tese também do círculo de confiança. Como é um PME, no final, que tem a loja física, geralmente ele vende para pessoas do entorno, então ele já é conhecido ali de certa forma. Então, a gente está acreditando muito nisso e combinado com o fato do brasileiro ser early adopter, de que logo, isso em, 6 meses, 1 ano, até esse mito de segurança ele já vai ser passado ali pela adoção natural da tecnologia. Então, acho que, colocando isso em perspectiva, versus eu ter um custo, um capex gigante para colocar uma operação de cartão de maquininha, faz mais sentido eu esperar um pouco mais o mercado amadurecer e eu já partir para esse modelo. Acho que a gente também vai ter uma dificuldade na questão do aparelho, que, querendo ou não, para a gente viabilizar isso no PDV, vai ter que ter sempre um aparelho disponível. Então, o que a gente também vai começar a investir, possivelmente nos próximos meses, é como que a gente leva essa experiência para a mão do vendedor. Porque o vendedor ele já tem que lançar o pedido de alguma forma. Então, se ele lança o pedido, por que não já realizar o pagamento? Então, a gente começa também a descentralizar dentro da própria loja um pouco essa operação, que é casos já conhecidos. Acho que o caso da própria Apple, enfim, tem vários casos aí hoje já no Brasil que já operam dessa forma. Então, por que não levar isso para a mão de um varejista menor que, eventualmente, não teria acesso a esse tipo de tecnologia? Então, enfim, acho que são os principais aí do nosso caso, esses dois. Eu acho que a gente, por estar num público CDIE, a primeira barreira que a gente vai ter é a do celular, do device, né? Na nossa última análise, entre 25% e 30% da nossa base tinha celular com NFC. Então, essa vai ser uma barreira que a gente vai, aos poucos, superar. Os celulares com NFC estão cada vez mais baratos, né? Então, a gente tem ali da ordem de 900, 850, 900 reais. A gente já tem alguns celulares com NFC. A gente não tem a barreira do celular, né? Porque a gente é um banco digital, então nosso público tem celular, mas muitas vezes não tem com a tecnologia necessária. A outra barreira é a barreira cultural mesmo, né? Então,
diferente de um grande centro, a gente está falando de um público que está num centro menor. Então, aproximar, colocar a senha do cartão, acho que vai ser uma barreira. E apesar de que a nossa crença é que ela vai ser, no nosso caso, uma barreira menor por conta da proximidade, da relação de confiança entre as pessoas que estão ali transacionando. Boa. E aí, entrando um pouco no... Se a gente quiser falar do para onde caminha o Tap to Pay, né, futuro, e quiser especular um pouco de produtos que a gente possa criar a partir do TAP, valor agregado, serviços e tudo, aí eu volto aqui para a China, porque uma das coisas mais legais da China é esse desenvolvimento de negócios em ecossistema, né? Então, você não tem o pagamento isolado, você tem o pagamento junto com o crédito, junto com o social, junto... Você falasse um pouquinho para a gente sobre essa visão de ecossistemas e o que pode ensinar para a gente sobre ir agregando serviços. Legal. Gosto de organizar o pensamento no que aconteceu no mercado digital chinês de duas formas, duas camadas principais. Ecossistemas e os super apps. Os super apps, eles são basicamente uma interface com o usuário. Então, ele é a experiência, é onde materializa e tangibiliza as transações, o conteúdo, onde ele faz as coisas. E tem a camada dos ecossistemas, que é a organização tanto do ponto de vista de estratégia quanto de gestão. Então, na verdade, um não vive sem o outro. Isso acho que é um ponto importante pacífico. E o Super App, até para vocês entenderem um pouquinho de contexto, e agora nem tanto, mas nos últimos 3, 4 anos foi uma discussão muito grande se a gente vai ter Super App no Brasil ou não vai, o que aconteceu no mercado chinês. Basicamente, quando a gente fala de Super App, a gente olha na China, olha a foto, fala... 2020, 2022, enfim, o ano que seja, tinha um super app, sem entender qual que era o filme que se passou antes para chegar naquela condição. E o filme, e o momento zero, o minuto zero do filme chinês é diferente do brasileiro. Quando o mercado brasileiro começou, ou teve condições, quando começou a discutir sobre super app, era um mercado muito mais desenvolvido, do ponto de vista de tecnologia, de mercado, de quantidade de players nos segmentos, o que já inviabilizava o surgimento de super apps horizontais, como tem na China. A gente tem 2 grandes, o Alipay, do Alibaba, e o WeChat Pay, aliás, o WeChat da Tencent. Então, são 2 grandes aplicativos que dominam a vida do usuário chinês. Então, se você quiser ter um só aplicativo, você pode ter o WeChat, por exemplo. Ele chega ao ponto, e aí a gente traz talvez a referência da experiência, alguns usuários encaram o WeChat quase como sistema operacional. Ele fala assim, puxa, para mim é irrelevante se é um iOS, se é um Android, se ainda existisse o Windows Mobile, enfim. Para ele, o que ele quer é que ele rode o WeChat. E rode o WeChat Pay, enfim, todas as coisas que ele tem acesso ao aplicativo. Então, essa é a base da experiência que ele tem. E, a partir disso, se constrói todo um mundo de serviços. Então, só para vocês terem uma referência, quando a gente fala do WeChat, a base é o comunicador, então ele nasce do comunicador, nasce da alta frequência de uso, então o usuário fica tirando o tempo todo. Do ponto de vista do e-commerce, do Alipay, ele nasce como um escrow de pagamento, como a gente teve também com o próprio Mercado Pago e uma série de outros pagamentos, e ele foi evoluindo para que em algum momento fosse adicionado outros serviços e se transformassem em algum momento num super app. Mas sempre atrelado a um ecossistema por trás. Sem um ecossistema, você vira só um aplicativo com um monte de botões acessando um monte de serviços diferentes que não conversam entre si. Isso não é um super app. E sem alta frequência, de novo, também não é um super app. E a partir disso, eu vou pegar o exemplo específico do WeChat, você acessa tudo e a gente tem a visibilidade, normalmente, dos principais serviços, onde a Tencent, inclusive, é sócia de uma boa parte deles, mas existe um universo chamado mini-apps, que são apps instantâneos. Imaginem, então, se o WhatsApp, por exemplo, tivesse a App Store por trás. É basicamente isso. Então, eu consigo acessar 3 milhões e meio de aplicativos com todas as camadas de serviços e de infraestrutura que o próprio WeChat já provê. Então, pagamento já está integrado, identificação, geolocalização e uma série de outros serviços estão integrados, o que possibilita o surgimento de serviços. Então, na verdade, assim, às vezes é até difícil identificar o que é possível surgir, porque, na verdade, não tem limite de utilização. Porque é a própria aplicação dos celulares. Mas só para vocês terem uma perspectiva mais tangível, então o mercado de delivery, basicamente, ele se alavancou em cima
da existência dos super apps e dos meios de pagamentos integrados dentro dos aplicativos. E cada vez mais ele começa a ir também para o mundo físico. A gente comentou um pouquinho antes dos veículos elétricos. O ano passado foi a grande onda dos carros elétricos chineses, BYD, Great Wall e algumas outras. Se vocês lembram, a Great Wall lançou o carro no Brasil no Mercado Livre. Então, a primeira, a reserva do carro para você fazer, você tinha que entrar no Mercado Livre e pagar um valor, se não me engano, a 7, 9 mil. E eles colocaram em função de duas coisas principais, da audiência e de todo o processo de transação. A audiência, na prática, com o dinheiro que a BYD tem, ela pode comprar o tráfego. Mas o que ela conseguiu trazer é uma experiência de compras que ela tem na China. Então, algumas experiências que muitas vezes a gente divide de uma forma muito... de uma caixinhas separadas, no mercado chinês olha de uma forma mais do ponto de vista de experiência do usuário. Então, aqui no Ocidente, a gente sempre pensa e-commerce e delivery como segmentos diferentes. Na China, é uma coisa só, transação digital. Até conteúdo também é transação digital. Então, tudo pode ser uma transação. No final, é a experiência do usuário. Então, você vai adicionando camadas, serviços, ofertas, enfim, qualquer coisa para dentro dessa camada de serviço. Então, acho que essa é a visão específica do que é possível desenvolver com TAP, enfim, com tudo que adiciona e melhora a experiência. Eu vou trazer só, por último, porque até cheguei a comentar naquele momento sobre e-commerce nas redes sociais. Quando a gente pensa em social commerce no Ocidente, normalmente a gente faz referência a vi um anúncio no Facebook ou no Instagram, e aí cliquei naquele anúncio, fui para um outro site, um aplicativo e comprei lá. Esse é o social commerce na visão ocidental. Na visão, principalmente no mercado chinês, o social commerce ele transaciona nas próprias plataformas de redes sociais. Então, o usuário ele já tem a experiência do conteúdo, do entretenimento, da informação, enfim, e da compra dentro da própria plataforma, sem precisar sair. Então, essas são, no final das contas, a otimização da experiência do usuário nessa construção da relação dos dois lados. Não só nas redes sociais, nas plataformas, a gente falou bastante live commerce, social, então você está lá no TikTok chinês, ao invés de você clicar no anúncio ou ter que buscar um aplicativo, você compra dentro do próprio aplicativo e já fecha e faz o pedido e faz o pagamento tudo em um movimento só. Então, esses são algumas das possibilidades que uma otimização do fluxo de compra de usuário nessa experiência consegue proporcionar. Muito legal. Eu brinquei com a Bruna, falei que o que ela está criando também é um ecossistema, né? Só que é um ecossistema para o lojista, para o PME. Você está juntando o RP com o Tap to Pay, com o PDV, com o Pix, então você está fazendo um ecossistema para o teu cliente, né? Mas o que você imagina que ainda o que isso vai gerar de impacto do ponto de vista do usuário, do comprador, né? Boa. Eu acho que tem uma influência indireta, porque, querendo ou não, quando o comerciante ele precisa resolver as dores dele do dia a dia, tanto de cobrar, quanto de logística, quanto de venda em diferentes canais, se você tem isso tudo integrado e é bom para o comerciante, acaba que transpõe a experiência dele para o usuário. Então, eventualmente, você está na loja e você consegue fazer o pedido e já o pagamento junto com o vendedor. Isso é bom para os dois lados. É bom para o vendedor, é bom para o PME, porque ele está tornando a operação dele mais eficiente, mas também é prático para quem está pagando do outro lado. Ao invés de eu ter que pegar uma fila, ir lá, passar no caixa, eu simplesmente resolvo ali o que eu tenho que resolver. Então, eu acho que é meio intrínseco esse papel entre resolver a vida nessa visão mais ecossistema operacional para o lojista e também transpor isso para a experiência do usuário. Acho que é quase anda junto, assim, não consigo ver muito separado o impacto na prática. E lá no Will, o que você imagina que vai vir de produto agregado ao Tap to Pay ou dentro desse conjunto de serviços para esse público tão específico, né, com necessidades tão específicas? Desde o ano passado, a gente tem testado soluções, experiências diferentes para esse nosso público, né? Então, no ano passado, a gente testou a gestão da venda fiada. É um público que vende bastante fiado, tem a dificuldade de cobrar, tem uma dor ali relacionada a essa venda. Então, a gente fez alguns testes e a ideia é incorporar isso num grande ecossistema.
a gente vê a dificuldade na gestão financeira, né? É uma pessoa física que também tem um negócio, né? Então, essa pessoa ela vende, sei lá, uma caixa d'água, um caso bem emblemático para a gente, ela compra e vende caixa d'água para a micro-região dela. Esse dinheiro que entra paga a conta de luz, né, da casa dela. Então, essa mistura negócio-vida pessoal, que a pessoa muitas vezes não sabe nem se faz sentido eu ter 3, 4 negócios ou faz sentido eu focar em 2. Então, ajudar esse nosso público nisso vai ser relevante. A gente enxerga valor nessa experiência. Então, a ideia é criar um ecossistema de soluções, de experiências que vão solucionar dores ou vão mitigar dores dos nossos clientes, né? São algumas delas. A gente testou empréstimo pessoal também, com foco no negócio da pessoa. Então, a gente tem olhado para quais são as dores nessa relação pessoa física-negócio e como a gente consegue ajudar a criar soluções, obviamente com foco em toda fintech no Brasil hoje tem foco em principalidade. Eu quero trazer a principalidade desse nosso cliente para dentro do ecossistema do Will. Então, como é que eu faço para... O Tap on Phone destrava essa principalidade, né? Porque ele é cash-in para dentro desse ecossistema. E aí, o que a gente consegue fazer a partir do conhecimento gerado, dos dados, enfim, e do ecossistema que a gente cria a partir dessa relação criada, é o que a gente acredita como a grande tese que a gente tem ali que é vencedora. Patrícia, deixa eu só abrir um parênteses, acho que é interessante porque conversa um pouco com a experiência que os dois colegas aqui têm, os elementos culturais e da rotina do dia a dia e como se encaixa nisso, né? Não sei se vocês conhecem, uma das primeiras iniciativas que alavancou o WeChat Pay foi através do que a gente chama na cultura chinesa do envelope vermelho. Então, na cultura chinesa, em algumas datas importantes, quando você vai dar um presente, ao invés de você dar um presente físico, você dá dinheiro. E, ao invés de dar dinheiro também na mão, você dá dentro de um envelope vermelho. O envelope vermelho porque é a cor da sorte e é um pouco mais discreto. E aí a primeira aplicação que a Tencent fez foi distribuir o envelope vermelho numa data importante, que é o final do ano, que é o bônus que o dono da empresa, ao invés de ele dar individualmente, que formava-se filas gigantescas, ele apertou um botãozinho e distribuiu o dinheiro. E aí as pessoas começaram a ter o primeiro cash-in das carteiras, só para os funcionários e para os parentes, enfim, para a comunidade. E depois essas pessoas com o primeiro dinheiro começaram a dar e começaram a retribuir também, porque você também necessariamente tem que dar o dinheiro para o seu parente, para os mais novos. Essa é a prática. Tanto durante final de ano, ano novo chinês, casamento, aniversário, enfim, tem muitos momentos. Então, esses foram os momentos que deram gatilho inicial para isso. Então, é muito parte da cultura. Então, é o elemento que se utilizou, aliás, a tecnologia que se utilizou de um elemento da parte da cultura. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, tem muitas das coisas que a gente faz, e aí vou dar também um exemplo. Numa refeição, quando um chinês convida o outro, dificilmente ele quer sempre pagar. Inclusive, existe essa briga cultural. No Ocidente, o que é normal, as pessoas dividirem as contas. Então, quando o chinês vem aqui, ele fica até meio assim, fala, como que a gente vai fazer nesse processo de dividir a conta? Então, são elementos culturais que a gente pode integrar dentro das nossas experiências, que, inclusive, elas são tão intrínsecas ao nosso dia a dia, que podem ajudar a alavancar os negócios ou criar novas funcionalidades, novos hábitos também, né? E quantas vezes isso passa batido, né? Porque já está tão dentro da... Passa batido. Acho que você acho que você até comentou na questão do cardápio no QR Code, que durante o período da pandemia virou um hábito, até por corte de custo e depois também por uma questão de higiene, uma questão sanitária. Na China se adotou muito isso na experiência do usuário, do consumidor chinês que vai no restaurante. Então, ele pede, abre o aplicativo, ele já faz o pagamento. Então, já integrado, não faz muito sentido se a gente pensar que eu fiz o pedido, abri o menu, abri um PDF e tem que pedir para o garçom e depois ele traz a conta, se é um processo integrado. O que aconteceu? Os aplicativos eles já tinham esse fluxo construído, facilitou-se o processo e tem um ponto importante também, em muitas regiões é relativamente comum, assim como nos Estados Unidos e em alguns lugares, você pagar a conta antes. Você pediu,
e ele já traz a conta, você já paga. Então, esse foi um processo facilitado para que acontecesse. Por isso que essa visão dos nossos elementos culturais, das nossas rotinas, podem integrar com muito mais facilidade uma experiência de uso desse tipo, né? Legal demais. A gente teve um caso aqui de um cliente que ele fez uma aplicação na Smart POS, já pensando que as pessoas dividem a conta, né, no restaurante. Então, o garçom já conseguia identificar, bom, pessoa 1, 2, 3 e 4 da mesa, o que cada um pediu, e na hora a conta já vinha dividida. Que, assim, não é o mesmo caso chinês, mas é um caso de como a gente usa uma aplicação em linha com algo da cultura que já acontece, né? Acho que só um comentário nesse aspecto, não exatamente isso, mas acho que conversa. Quando a gente começou a construir a tese de serviços financeiros no Olist, nosso objetivo inicial era como que eu torno a gestão financeira do varejista melhor. Então, é sempre como que eu otimizo realmente o dia a dia dele. E a gente falou assim, quando vê, eu não preciso ser um banco, eu não preciso ter serviços financeiros aqui para entregar essa experiência. Quando a gente foi entender os dados do RP, a gente viu que em torno de 15%, no máximo, usavam de fato contas a pagar e contas a receber de uma forma que tinha valor para a gestão. Então, o ponto era como que eu vou oferecer esse insight, que é quase a ponta final, sem eu ter o dado no processo. Então, a forma de oferecer, né, enfim, a estratégia de oferecer serviços financeiros também permeia nesse aspecto, de como que eu resolvo uma dor que ela já existe, que ela já acontece, e aí eu utilizo desses dados e dessa informação para entregar algo muito melhor. E, eventualmente, até produtos de crédito no futuro, dado que eu vou ter o fluxo de caixa completo ali do varejista. Então, acho que é quase uma necessidade que, dentro da jornada, ela vai poder entregar algo a mais, que é essa visão mais de insights, gestão mesmo, que hoje o varejista não tem. E faz muita mistura de conta também, mesmo sendo um PME maior, mistura muito contas pessoais ainda. Então, acho que é uma realidade geral aí. Legal. E olhando para futuro, né? Assim, o futuro do TEP, onde que pode chegar, se vai ter desmaterialização de terminais, se não vai. Lá na China, a gente pode dizer que tem uma desmaterialização, que não tem o terminal para... Eu vi, por exemplo, máquina de refrigerante, vending machine, que você abre de acordo com o seu score de crédito. Você abre ali o seu LP, o seu WeChat, e se você tiver o score de crédito, você abre, pega a bebida, sai, não paga na hora, não tem um terminal de pagamento, né? Experiências desse tipo, como a da QR Code e tudo mais. Dá para dizer que dá para se chegar num lugar em que não tem mais o terminal? Você não tem um terminal, mas você sempre tem a identificação. Acho que os equipamentos de identificação, ou as formas de identificação podem variar, como a gente falou do reconhecimento facial, da palma, ou enfim, de qualquer que seja o que a gente vai ter no futuro, por pensamento, leitura de cérebro, enfim. Mas vai acontecer alguma forma de identificação, isso não tem como fugir. Então, na experiência do usuário, a gente vai ter o momento da identificação e o momento, talvez, da transação em si. Então, quando o movimento de você abrir, ele já identifica como talvez colocar num carrinho de compras no e-commerce. E aí, então, alguns mecanismos vão ter que acontecer para que isso garanta segurança, garanta que o cliente, de fato, ele quis comprar, não foi só um movimento de curiosidade, abriu para ver o que tinha e não levou nada. Então, vai acontecer, mas vão se adaptar aos diversos devices, principalmente. Isso é interessante porque o próprio reconhecimento facial, ele teve uma tentativa muito grande, principalmente pela Alibaba, para implementação, uma grande rede de captura, só que ela ficou muito restrita a algumas grandes cidades. Também, principalmente, aos tipos de estabelecimento que eram mais acessados pelos usuários do Alipay. Ele não foi para outros tipos de estabelecimentos onde não existia muito acesso ou utilização do próprio meio. Então, é como se uma bandeira A fosse mais utilizada em restaurantes, outra em lojas
de departamento e você limitou um pouquinho a forma de pagamento ou de identificação do usuário. Então, teve isso. Mas, de qualquer forma, a gente está caminhando, sim. Acho que eles fazem vários testes, de fato. Um dos testes que eu vi recentemente na ida foi as transações dentro dos carros elétricos. Então, a gente tem carro elétrico. O carro é mais um device, onde a gente também acessa conteúdo, a gente transaciona, a gente faz um monte de coisa. E também, nesse momento, quando eu faço uma compra, ou vou, por exemplo, fazer uma reserva de uma vaga de estacionamento ou vou recarregar meu carro. Também tem uma transação que vou ativar dentro do carro. Então, cada um dos devices ou dos elementos de interação vão ter uma forma sem o terminal para transacionar. Legal. Emílio quer fazer um exercício de futurologia aí. Que tamanho você acha que Tap2Pay vai ter no mercado? Substitui terminal? Vai pegar uma outra fatia, um outro mercado? Eu acho que vai... falou mercado brasileiro, né? No chinês não tenho ideia, mas... O chinês é outro nível. De novo, futurologia, né? Eu acho que vai abocanhar um pedaço do mercado, sem dúvida, principalmente para os micro e pequenos, por causa das pessoas físicas, os PMEs, autônomos. Então, por exemplo, food trucks, não faz sentido ter um device diferente de um celular, sabe? Vai quebrar, não, é um device que em algum momento vai quebrar, e não faz sentido gastar mais dinheiro se eu tenho no meu celular, já tenho um device suficiente para poder receber pagamentos. Então, em alguns casos, acho que vai substituir, mas acho que vai ter lugar para todo mundo, assim, né? Pensando em grandes lojas, grandes varejos, ou ter uma grande quantidade de vendedores. Acho que vai ser um pouco mais lento o processo de substituição da maquininha para esse tipo de estabelecimento. Deixa eu só comentar uma parte. Muitas vezes a gente fala da China, parece que até uma visão um pouco romantizada das coisas, né? Parece que as tecnologias novas vão sendo adotadas com muita velocidade. Acho que existem alguns fatores de estímulo para que isso aconteça, né? Primeiro, é o fator financeiro diretamente. Então, no início das carteiras eletrônicas, no meio de pagamento mobile, existiu muito estímulo direto de uso de cupons, de descontos, para as pessoas usarem. Então, os grandes meios de comunicação e as plataformas botaram muito dinheiro para fazer. Algumas dezenas de bilhões de dólares, tranquilamente em poucos anos, com risco gigantesco de que isso não acontecesse. Outro fator muito importante foi a presença ou a educação do usuário. Então, nas empresas chinesas de tecnologia, é muito comum ter equipes de campo que vão ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Então, quando a gente olha, e aí me coloco desse lado também, porque eu atuo muito em tecnologia, a gente sempre tem muita expectativa de vou mandar uma campanha digital, vou mandar um PDF, enfim, o que é que eu vou fazer à distância, uma ativação, esperando que o usuário ele adote. E a gente sabe que essa conversão é muito baixa. E as empresas chinesas, entendendo isso, até dada a dimensão do mercado, eles têm equipes comerciais, equipes de educação que vão a campo ensinar as pessoas. Então, a primeira conversão, sim, tem os early adopters, que gostam de tecnologia e vão naturalmente fazer. Só que do early adopter para o mainstream, essa é a grande dificuldade, onde todo mundo morre. Ou uma boa parte morre e não consegue fazer essa conversão. É onde entra a equipe de campo para ensinar. Literalmente pega na mão do mouse do cara, ensina a usar. E um terceiro fator, que é relativamente comum, e que talvez seja um pouco mais complexo no Ocidente, é forçar algumas situações, ou adotar mecanismos que restringam e, de fato, forcem o usuário a usar. Vou dar um exemplo. Teve uma rede de cafeteria chamada Luckin Coffee. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar. É uma rede gigantesca que, inclusive, se você buscar lá, teve um caso de fraude contábil gigantesca. O que é importante é entender o início do lançamento da empresa. Eles forçaram todos os usuários a usar o aplicativo. E era uma rede de cafeteria física. Então, você podia chegar com dinheiro ou chegar com cartão, e mesmo chegar com mobile payment, não acertava. Você tinha que usar o aplicativo deles. A mesma coisa na rede de supermercados do Alibaba. Então, você tinha que usar o aplicativo do Alibaba para pagar. E se você chegasse com um cartão, você tinha que ir lá num caixa no canto, quase como se você tivesse feito alguma coisa errada, e adicionando uma série de dificuldades. E aí muitas pessoas falaram, poxa, eu preciso usar. Adicionando isso ao cupom ou ao desconto, as pessoas começaram a converter. Isso ficou muito evidente para mim quando eu fui nessa rede de supermercados, a Rema, que talvez você tenha visto, do Alibaba, e depois tinha o do Carrefour.
O Carrefour tinha metade das filas self-service e metade com caixa. E a Rema era 100% 90% com caixa, 95% self-service e 5% lá no cantinho, se você quisesse pagar. As pessoas que estavam no Carrefour não convertiam, porque ela tinha a possibilidade de continuar usando o que ela estava acostumada. E a do Alibaba, ela adotou o aplicativo e usou, e voltava para casa, comprava, e fazia todo o processo, porque ela, de certa forma, foi limitada, mas também tinha os outros estímulos. Então, acho que isso é importante também entender o que aconteceu no mercado chinês, para a gente ter um pouco uma visão mais clara do que simplesmente, puxa, está no futuro e adotaram e parece que foi fácil fazer. Até porque são 1,4 bilhão de pessoas. Né? Não, isso é um insight bem legal, que a gente tem, então, o desafio não só de colocar a tecnologia disponível, mas também, né, de fazer essa conversão, de ajudar, de popularizar, bem legal. Gente, estamos partindo aqui para o encerramento. Como a gente não vai ter mais um encontro ali fora, alguém quer fazer alguma pergunta para aproveitar os nossos convidados? Sim. Diga. Luiz, por favor. Não vou te deixar em saia justa, não. Na verdade, recentemente saiu na mídia sobre a parceria da Magalu com a AliExpress, né? E queria saber a sua opinião, o que você está vendo nesse mercado, onde cada vez mais empresas chinesas estão chegando aqui no Brasil e um mercado tão competitivo, como a gente fala dos marketplaces. O que a gente pode esperar aí dessa união dessas duas empresas? O que está por trás disso? Se você puder falar. Especificamente do AliExpress com o Magazine Luiza. Acho que é a complementação de portfólios de produtos. Então, você tem o AliExpress que vende produtos de baixo ticket, produtos de cross-border, principalmente, a maior parte ainda vem da China, complementa bastante a linha branca e produtos de ticket mais alto que o Magazine Luiza tem, e vice-versa. Então, o AliExpress há muitos anos vem buscando o aumento de ticket, só que ele não pode mandar uma TV, mandar uma geladeira da China. Então, tem que trabalhar com sellers locais, e ao longo dos anos, eles não têm conseguido adicionar tanto sellers locais quanto as plataformas locais. Isso também, por alguns pontos, apesar, inclusive, do take rate do AliExpress ser mais baixo do que a maior parte dos marketplaces locais. Muito por uma dificuldade de gestão do modelo de negócio das plataformas, até principalmente de operação. Então, você vender no Mercado Livre, vender no Magalu, é diferente de vender no AliExpress, sendo sellers da mesma forma vendendo os mesmos produtos. Então, acho que esse é um ponto. Se lá na frente vai ter alguma outra coisa, acho que é difícil de dizer, mas na análise, inclusive no mercado chinês, é a primeira conclusão que se chega nessa relação. Acho que a vinda dos marketplaces chineses, acho que é um ponto importante. Quando a gente tinha lá a primeira geração, se vocês lembram, final de década de 90, a DX, a Light in the Box, era basicamente vender produtos chineses de baixo custo e atacadistas vendendo. E demorava 30, 40, 60 dias ou nunca chegava. Nessa mudança, transformação que o AliExpress trouxe 4, 5 anos atrás, ela traz um componente muito importante, que é a conexão direta com o supply chain na China. Então, não são só um monte de intermediários sellers vendendo. Muitas vezes você está comprando quase direto da indústria ou do fornecedor. Então, você desintermedia toda a cadeia. Então, essa é a grande proposta de valor que está por trás de um preço baixo para o consumidor. E, principalmente, casos como a Shein, ela é a disrupção da cadeia de produção e fornecimento da moda. Então, inclusive, não sei se vocês sabem, nenhum chinês compra na Shein, porque ela não é disponível lá. Eles têm outras plataformas, mas eles se alavancaram na infraestrutura que foi construída para a digitalização da cadeia. Então, nesses próximos anos, Luiz, o que a gente vai ver é essa nova entrada de modelos de negócios, isso é importante entender também. O Alibaba, um relatório de investidores indicou 4 ou 5 anos atrás, 60% do faturamento deles vinha de mídia, não de take rate, não de comissionamento. Então, eles têm um modelo de negócio completamente diferente. Isso impacta em todos nós que estamos competindo com eles e precisamos entender o que eles estão fazendo. Não é só vendendo produto. O que está por trás dessa venda de produto? Meio de pagamento, com certeza, muda muito o jogo, porque muitas vezes pode ser um serviço, pode ser um custo, pode transformar completamente o modelo.
Bruna, Emílio, obrigado aí todos pelo, acho que uma baita aula para a gente que está tentando embarcar nesse mundo. Acho que uma curiosidade, olhando para as barreiras principalmente, né, acho que é algo que a gente discute muito e entende que realmente é algo difícil de transpor, é a questão da desconfiança. E eu queria saber um pouco como é que vocês estão tratando isso já, né? Qual que é o plano de ação, como é que isso está desdobrado em comunicação, tanto para o dono da loja, quanto para como ele tem que se comunicar com o cliente final, né? Queria entender um pouco disso. Boa, vou começar aqui. Acho que a chave, na verdade, é o que o Ian até acabou de comentar, que é a parte de educação. E isso vai além só do Tap on Phone. Acho que a gente vem percebendo essa necessidade, porque aí, pegando um pouco aqui do nosso use case, né? A gente, antes de a gente fazer essa interseção, existia o RP e existia o banco. Então, na cabeça do varejista, é muito difícil você associar isso, mesmo que é uma jornada melhor, que é muito mais fácil, é muito mais integrada. Então, a gente está tendo uma dificuldade, um papel grande de investir na educação. Então, é até meio contraintuitivo, né? Porque você pensa, a gente é 100% product-led growth, e coisas desse tipo. Só que, na verdade, se a gente não está lá na ponta ensinando como operar, ensinando o porquê isso é melhor e o porquê é diferente, a gente enfrenta essa barreira natural ali. Então, acho que aqui não vai ser diferente. A gente vai ter que, sim, investir e colocar um pouco de esforço, realmente, nesse viés de educação para tentar desmistificar um pouco isso. E aí acho que a educação ela vai além de um só canal, né? Acho que vai ter que ser tanto num viés high touch, tanto num viés low touch, quanto num viés no touch. Acho que vai ter que ser a combinação dos três aí para a gente conseguir passar por esse desafio. Mas para mim está 100% em educação aqui o nosso foco. E obviamente, né, a gente vai ter que acompanhar aí como vai ser nos próximos meses. Mas por aqui é isso. Acho que tem dois momentos. Tem o curtíssimo prazo, que é poucas ofertas ainda de Tap on Phone rodando. E a nossa aposta é na experiência, né? A gente munir o nosso cliente, que tem ali é ele que está vendendo para uma outra pessoa, vai munir ele com informações suficientes para ele convencer a outra pessoa. Então, um vendedor na ponta, né? O nosso cliente é nosso vendedor, no final das contas. Então, a ideia é trabalhar a experiência para que esse cliente seja capaz de explicar que é seguro. Acho que esse é o primeiro ponto. No médio prazo, acho que a gente vai se aproveitar dessa comoditização que eu acho que vai acontecer no mercado. Assim, com todo mundo falando sobre isso, isso vai ganhar tanta repercussão que eu acho que naturalmente a gente vai romper essa barreira. Essa é a minha aposta. Fechamos? Então, vou agradecer mais uma vez aqui, Emílio, Bruna, Ian. Obrigada pela participação de vocês, foi super rico para a gente, obrigada de verdade. Obrigada para todos vocês que ficaram aqui até o final com a gente, obrigada pela confiança de estarem aqui. Espero que a gente possa ajudá-los nos desafios de vocês, junto aos clientes, né? Esses desafios aí de estar sempre conectado, oferecendo boas experiências na ponta, gerando conversão. Contem com a ZUP. E, enfim, muito obrigada. Obrigada, desculpa, fiquei de costas para você.